Shalom, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quebrando Paradigmas. É sempre um imenso prazer poder estar aqui, ainda mais nesse lugar que é maravilhoso. Olha só que coisa linda, coisa maravilhosa do Senhor. Esse dia lindo, esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Ali os meus filhos estão brincando ali. Queridos, vou caminhar um pouco. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje que se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 10, ali quando Jesus estava no Sermão da Montanha, né? E por isso que a nossa palavra, nossa ministração, o título hoje do vídeo é As Duas Expectativas de Reino. As duas expectativas do reino. Sabemos que existem duas expectativas do reino de Deus. E Jesus, quando ele fala ali, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava ilustrando, né, essas expectativas. Solzinho abençoado. Ele estava ilustrando essa expectativa. E quando Jesus ele enfatiza ali, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele fala, né, da expectativa espiritual e da expectativa física, né? Por isso que são duas expectativas quando se fala em visão de reino. E na verdade, essa visão para muitos, às vezes, muitas pessoas não entendem que de fato é visão de reino. Porque quando você vê alguns irmãos, né, falando sobre o reino de Deus, eles querem trazer só para um contexto espiritual. E Jesus enfatiza ali que não é somente no contexto espiritual da sua caminhada. Precisa ser também o seu modo, né, aqui com os outros irmãos, né, no seu convívio social, né? E isso que Jesus ele veio abordar ali e explicar um pouco essas duas expectativas, né? Sabemos que para nós vivermos a expectativa física, primeiro nós temos que alcançar a expectativa espiritual, entender de fato o que é o reino, entender o que de fato são as verdades eternas, para isso refletir no nosso convívio, isso refletir, né, na nossa vida de uma maneira natural, né? Quando você vê alguns irmãos, queridos, trazendo certas coisas, falando coisas em que realmente às vezes está escrito na palavra, mas alguns amados eles colocam como se fosse um peso, né, sobre algumas pessoas. Ou seja, isso não é expectativa de reino. Isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus estava explicando ali no Sermão da Montanha, né? Ali Jesus estava explicando essas duas expectativas, né? Falando tanto da expectativa espiritual quanto da física, né? Venha o teu reino, né? Depois, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos viver aqui na terra também essa realidade de reino, porque alguns irmãos amados, eles se fecham, né, para o mundo. Não, nós precisamos influenciar, nós precisamos impor essas verdades eternas, nós precisamos mostrar a cultura de reino, né, a cultura do reino, a cultura celestial. E o que nós vemos hoje são esses irmãos isolando isso, querendo viver somente num contexto religioso. Ou seja,
a expectativa que muitos procuram não é uma expectativa espiritual, e sim uma expectativa religiosa. E não é isso que Deus quer, não é isso que é o intuito de Deus. O intuito de Deus é que você entenda a expectativa espiritual para que você possa viver a expectativa física de uma maneira profunda, de uma maneira na qual você toque outras vidas. É por isso que você vê, querido, é por isso que você vê muitos filhos e filhas às vezes saindo, de ministérios. Por quê? Porque eles acabam se frustrando com alguns líderes. Eles acabam se frustrando com, às vezes, algumas coisas que são passadas de uma maneira equivocada. Entende? Então nós precisamos entender essas duas expectativas de reino. A expectativa espiritual e a expectativa física. Né? Lembre-se, para viver a expectativa física, primeiro temos que viver a espiritual. Né? Entender o que é a expectativa espiritual para depois viver a física. Deus não quer que você somente vire um religioso. Não. Viva um estilo de vida, como eu sempre tenho falado aqui no canal, como eu sempre tenho enfatizado aqui no canal. Precisamos viver a expectativa tanto espiritual quanto física, para que a nossa vida ela alcance mais pessoas para o reino. Precisamos, queridos, ganhar mais pessoas para o reino do eterno. Não precisamos ganhar pessoas para a igreja. Você que pensa que precisa ganhar pessoas somente para a sua igreja, você não está vivendo a expectativa espiritual, muito menos física. Você precisa ganhar pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, que possamos entender isso, que possamos de fato compreender o que é expectativa física e expectativa espiritual. São essas duas coisas que eu queria deixar para vocês. Essa é a ministração do nosso vídeo de hoje. Que o Senhor possa abençoar vocês, queridos. Que você possa viver expectativa espiritual e expectativa física na sua vida de uma maneira profunda, de uma maneira mesmo na qual você toque outras vidas, e que você possa viver esse estilo de vida de uma maneira mesmo genuína. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, queridos. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like. O seu like é importante, porque o seu like classifica o nosso canal. Com o seu like, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ele tem uma relevância. Então, não esqueça aí de deixar o seu like. Deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Apresente esse canal a mais pessoas. Compartilhe, querido. É muito importante o seu compartilhamento, porque através dele a gente alcança mais e mais pessoas, e mais pessoas, vão sendo ministradas e alcançadas para o reino de Deus. Então me ajude a propagar as verdades do reino, e que você possa também de fato compreender aquilo que Deus está trazendo para a sua vida. Amém, meu amado? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que você possa viver sim as expectativas espiritual e física para a glória de Deus. Amém? Shalom e até o próximo vídeo. Valeu, queridos.